Hoje nós estamos então dando continuidade aqui no capítulo que fala sobre o homem depois da morte, essas questões que Kardec vem colocando no final desse livro que é o Espiritismo. E nós então na semana passada paramos aqui nessa questão onde ele vem perguntando sobre os sofrimentos da alma depois da morte, né? Como é isso? Que situação fica a alma? Então ele diz assim: em que consistem os sofrimentos da alma depois da morte? As culpadas são torturadas nas chamas materiais? Quer dizer, aquela ideia de que a gente aprendeu durante vidas e vidas e vidas, né, de que se você fosse mal, você iria lá para o inferno, ficar queimando eternamente. Se você fosse bonzinho, ia para o paraíso maravilhoso, lindo, bonito, né? Aquele cenário todo lindo que a gente tem, vê as descrições. E aquele que não foi bom, vai ficar lá. Aquele que foi culpado, que foi errado, vai ficar lá sendo torturado eternamente. A doutrina espírita vem esclarecer isso para nós e nos trazer, assim, um alívio muito grande, pelo menos para mim, particularmente, não é? Porque a gente fica, você só tinha que aprender o que é ser bom, tinha que aprender a ser bom. Se não fosse bom, você iria para o inferno. Mas o que é ser bom? Não é? O que é ir para o inferno? O que é ir para esse paraíso? Na realidade, esses espaços físicos e assim constituídos, eles não existem. Então a doutrina veio trazer para nós aquele célebre ensinamento, né? A cada um de acordo com as suas obras. E aí com isso a gente lembra sempre, é uma frase que me marcou muito quando eu estudei as obras de Joana de Ângeles, foi essa: que nós somos herdeiros de nós mesmos. Então isso traz para a gente uma motivação muito grande diante dos embates que a vida nos apresenta no momento, diante das lutas que nós precisamos travar, diante das dificuldades que surgem. Primeiro que a gente já tem certeza de que nada que pareça ser de ruim que nos aconteça é castigo de Deus. Isso também a gente já eliminou dos nossos vocabulários. Tudo isso nós sabemos que é aprendizado. Cada um recebendo ali o aprendizado que precisa. E que se nós realmente, né, passarmos por esse aprendizado da maneira com que o Senhor nos ensinou, que é o nosso mestre, nós vamos ser felizes. Então não existe essa, você tem que ser bonzinho, não. Você tem que cumprir os seus deveres com você, com o local onde você vive, com o próximo e com Deus. É seguir esse mandamento, o que Jesus reuniu tudo nesse único mandamento, ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então é compromisso com você, em primeiro lugar, se amando, amando ao teu próximo, fazendo tudo o que você puder para colaborar com o próximo e respeitando as leis de Deus. O adorar a Deus aí que Jesus quis nos dizer é isso, cumprir, né, procurar agir de acordo com essas leis divinas que nós aprendemos. Então, essa ideia de ficar sofrendo eternamente, ela não tem lógica, não combina com a inteligência que é Deus. Porque não tem razão, não tem uma resposta quando você pergunta: mas a criatura errou e vai ter que ficar sofrendo eternamente? Qual a utilidade disso? Não tem. Né? Então é a resposta que Kardec coloca aqui, nos esclarecendo a respeito disso. E ele diz assim: a Igreja reconhece hoje perfeitamente que o fogo do inferno é um fogo moral e não material. Kardec falando isso naquela época. E hoje a gente sabe que realmente a Igreja já, né? Inclusive nós tivemos uma declaração do penúltimo Papa, do João Paulo, né? Antes desse Bento que está aí, que esse Bento veio até desmentir o que o outro falou, mas a gente fica mais com o que o outro falou, eu pelo menos fico, quando ele declarou para o mundo que essa ideia de inferno, de céu e inferno, eram estados da alma. E é o que a doutrina nos ensina. Então a gente percebe que a Igreja já não tem mais aquela
já não está muito com aquela ideia de espaço físico, mas sim é o fogo moral que vai atingir as almas. Aí ele diz, não define, porém, a natureza dos sofrimentos. Só diz que você vai ser queimado. Você vai queimar no fogo eterno. E ele diz, as comunicações espíritas nos esclarecem isso. Por meio delas, observamos esses sofrimentos e nos convencemos de que, se bem não resultem de um fogo material, que com efeito não poderia queimar as almas que são imateriais. Por isso, não deixam de ser, em certos casos, menos terríveis. Então, a doutrina veio esclarecer-se para nós que esse fogo não é um fogo material, até porque o fogo material não queimaria a alma, como ele diz aqui, que é imaterial. Mas é aquele fogo que arde em nós diante das atitudes que tivemos. Ou seja, então são as consequências dos nossos atos. E a gente sabe que a lei é certa, correta, não tem dúvida. O que você faz de bom vai ter consequências boas. O que você faz de ruim terá consequências ruins. Mas essas consequências cairão sobre você. E são essas consequências que vão nos dar, após a morte, o estado em que vamos nos encontrar, ou seja, de tranquilidade, de paz, de consciência do dever cumprido, ou de desespero, de remorso, de sentimento de culpa por não ter realizado aquilo que planejamos quando encarnamos. Então, isso sim é justo. Isso é verdadeiro, até porque você vai entrar nesse estado de desespero, de sofrimento, de remorso, mas ele também não é eterno. Nada, né, vai ficar como eterno, a não ser nós como espíritos imortais que somos. Agora, nada, tudo, como dizia Chico, já tudo vai passar. Então esse estado não é, porque não tem sentido você castigar alguém, Deus punir, né, porque a palavra que é usada é essa, é punição. E a gente sabe que não é punição. Deus não pune, Deus educa. Se existe o sofrimento, se existe o desespero, é por conta dos nossos sentimentos, dos atos que não realizamos de acordo lá com o que deveríamos ter feito. Então, mas nem isso é eterno, porque não tem sentido, não tem lógica você castigar eternamente uma criatura. Você deixar a criatura eternamente naquela situação de sofrimento. Para quê? Né? Então ela tem até passar por um período como aprendizado, para poder compreender, entender que se não fizer as coisas de acordo com o que está já predeterminado, de acordo com a lei, vamos falar assim, ser mais diretos, de acordo com a lei que nos rege, nós vamos sofrer consequências ruins. Infringiu a lei, tem que ter lá a educação para voltar a fazer o correto. Né? E ele diz assim, essas penas não são uniformes, variam ao infinito, segundo a natureza e o grau das faltas cometidas. Outra coisa também é assim, perfeito, com lógica. Né? Porque a primeira ideia, né, de você ir para o fogo eterno, simplesmente porque você não foi correto, mas existe uma variedade aí nesse ato de ser correto. É aquela velha história, será que um ladrão de galinha, né, de fundo de quintal, que entra no quintal, rouba uma galinha, ele vai ter que sofrer, ser preso e ser julgado e passar pela mesma punição daquele que matou cruelmente alguém, esquartejou e pronto, por conta de qualquer outro motivo que seja? Né? Então, são casos e casos. Então, a justiça de Deus também tem que ser assim. Por isso que ele está falando aqui. Há uma variedade imensa dessas penas. Porque essas penas vão variar de acordo com o ato equivocado cometido. Então, se todo mundo for pagar da mesma maneira, não existe justiça. Todo mundo que cometeu um equívoco, né, e for pagar da mesma maneira, não é justo, não tem justiça.
Então, se a lei dos homens ela tem essa variedade de penas de acordo com o ato que você cometeu, a lei de Deus, então, que é muito mais perfeita, também vai ter, né? Então, é o que ele diz aqui. Muito a miúde, as próprias faltas é que lhes servem de castigo. Quer dizer, o fato de não ter realizado ou ter realizado de maneira equivocada já é para ele uma, entre aspas, punição. Ou seja, um sofrimento, né, um desespero. E ele continua. Assim, certos assassinos são obrigados a permanecer no local do crime e têm incessantemente a visão de suas vítimas. O homem material e sensual conserva os mesmos apetites, mas a impossibilidade de os satisfazer materialmente torna-se-lhe um tormento. Então, olha ele dando aí uma variedade de punição de acordo com o ato cometido da criatura, né? Um assassino, muitas das vezes, e a gente vê casos na Revista Espírita, existem vários casos que foram narrados a respeito disso, Kardec evocando os espíritos e eles nessas situações contando para nós. No livro Céu e Inferno também nós temos lá vários casos a respeito disso. Então você não pode comparar, né, como ele está dizendo aqui, já o outro erro, né, o outro equívoco aí do outro, que conserva ainda os apetites sexuais, né, a toda aquela sensualidade que tinha quando encarnado. E desencarnado não tem como mais realizar. Para ele, que ainda está preso a isso, vai ser um tormento. Ele diz também que certos avaros creem sofrer o frio e as privações que se impuseram por avareza, né? Então aquele que tinha as coisas, enquanto encarnado, tinha e era um avarento, mas não usava, não aproveitava em seu benefício, nem em benefício da sociedade, ele vai sofrer essas consequências desse ato, que não devem ser as mesmas daquele que foi um assassino, nem daquele que tem lá o seu lado sensual muito aguçado ainda. Então, de acordo, né, conforme for os equívocos cometidos, é que nós vamos ter esse estado de alma após a morte. Então, não pode ser uma punição igual para todo mundo, tudo igualzinho, não seria justo. E ele diz, outros encontram ouro e sofrem por não poder tocá-lo. E outros ainda permanecem junto aos tesouros que ocultaram, presa de perpétua angústia, no temor de que os roubem. Então tá lá, né? A história do homem mesmo que guardou os sacos de feijões lá no galpão, o saco da colheita dele, e de noite ele desencarna, e aí? O que aconteceu? Não pôde usufruir. E aí fica preso ali naqueles bens que ele tinha, né? O apego àqueles bens. Por que a gente fala tanto isso, trabalha tanto isso? Desapego aos bens materiais. Para que quando você desencarnar, não entre nesse processo, né, de sofrer por conta do apego àqueles valores materiais que você já não pode mais, nem precisa mais usufruir. Deixa aí para quem ficar utilizar. Então ele diz assim, numa palavra, não há uma falta, uma imperfeição moral, uma ação má que não tenha no mundo dos espíritos o seu reverso e suas naturais consequências. Então, todos os nossos atos e as nossas atitudes trarão consequências. Se você dá um bom dia sorrindo, você recebe um bom dia sorrindo. Se você dá um bom dia de cara feia, você talvez nem receba um bom dia. Ou se receber, vai receber também de cara feia. Então, tudo é de acordo com como você age, como você convive nas suas atitudes. E ele continua dizendo para nós, né? Para isso, não é preciso um lugar determinado e circunscrito. Pois, onde quer que esteja, o espírito perverso traz consigo o seu inferno. Então, mais uma vez aqui, um esclarecimento para nós.
inferno e paraíso são condições da nossa quando desencarnamos. Vai ser o estado em que nos encontramos, de acordo com a vida que levamos agora quando estamos encarnados. Então, por que a doutrina nos aconselha, nos ensina, fala muito isso para nós? Observe o que você está fazendo agora, porque os seus atos e as suas atitudes de agora vão determinar o teu futuro. O nosso futuro, tenham certeza disso. Não é escrito, não é planejado por ninguém, mas por nós mesmos. A gente hoje sabe que as dificuldades que enfrentamos são consequências do nosso passado. E no futuro, nós vamos receber as consequências dos atos que estamos realizando agora. O nosso comportamento agora é que vai nos trazer. Então, esse estado aí de leveza, de felicidade ou de remorso, de sofrimento, de angústias, como a gente vê em muitos relatos de espíritos que são evocados nos trabalhos de mesa mediúnica, como vem espíritos sofredores falando justamente a respeito do estado em que se encontram por conta dos atos cometidos quando encarnados. Então, quando Jesus disse para nós lá, orai e vigiai, é isso aí também, né? Vigiarmos agora, analisarmos os nossos atos, o que estamos fazendo, se o que estamos fazendo está prejudicando alguém ou a nós mesmos. Porque também você tem pessoas que dizem assim, o que eu faço só prejudica a mim. Mas você não pode se prejudicar, né? Você não pode se prejudicar. Você não foi criado para se prejudicar. Tá bom, você não está incomodando ninguém, não está atrapalhando ninguém, então pode fazer o que bem entender. Não é assim. A gente tem contas a prestar também sobre nós mesmos. Lembrando novamente lá o mandamento do Senhor Jesus, o último que ele deixou. Amar a Deus, amar ao próximo e amar a si. Então eu tenho compromisso comigo, em primeiro lugar. E depois, compromisso com aqueles que estão à minha volta, que é o meu próximo. E meu compromisso total com Deus, que é nos atos e nas atitudes. Ou seja, no esforço em que eu estou fazendo para vivenciar os ensinamentos do Evangelho, que são as leis de Deus. Isso é o amar a Deus. Gritar que ama a Deus, glorificar Deus, isso aí é fácil, muito fácil. Falar que amo a Deus, nossa, eu grito aqui de montão. Amo Deus, amo Jesus, amo todos os Espíritos. E os meus atos demonstram isso? E o que eu faço no meu dia a dia está de acordo com isso que eu estou falando, de amar a Deus? Ou seja, estou me esforçando realmente para exercer, para vivenciar, não é? Aquilo que eu preciso, que são os ensinamentos, que são as leis? Então é isso que eu tenho que avaliar. Avaliando, eu vou ter o meu futuro. Eu já sei o que me espera no meu futuro. Se eu vou ter lá um futuro ao desencarnar tranquilo ou desesperador. E ele diz assim, que além das penas espirituais, existem penas e provas materiais que o espírito ainda não purificado sofre numa nova encarnação. Quer dizer, além do desespero que eu vou ter ao desencarnar, eu estou ainda, conforme a minha situação, o meu comportamento atual, os meus atos e as minhas atitudes de agora, ainda vão me trazer consequências para novas encarnações. Coisas que eu não posso resolver como espírito encarnado, desencarnado, que eu preciso estar encarnado para aprender, para poder trabalhar em mim, então eu vou carregar ainda para as próximas encarnações. É o que ele está dizendo aqui, né? O espírito não purificado sofre numa nova encarnação. Então, se a gente não quer sofrer numa nova encarnação nenhuma situação terrível, é trabalhar agora.
E aí ele ainda diz assim, cuja posição lhe facultará os meios de tolerar o que fez sofrer aos outros. É a lei de causa e efeito, né? Tudo aquilo que eu faço vai trazer consequências. Lembrando bem que é lei de causa e efeito e não lei de olho por olho, dente por dente. Não necessariamente a maneira como eu fiz alguém sofrer, os meus atos e as minhas atitudes prejudicaram alguém, vai dizer que eu tenho que passar igualzinho com aquela pessoa que eu prejudiquei. Não. O teu compromisso, a tua dívida não é com nenhum ser encarnado ou desencarnado. Nosso compromisso é com a lei de Deus. Só que para a gente poder se acertar com a lei, nós precisamos das pessoas que estão junto a nós. E aí muitas vezes a gente ouve as pessoas dizendo assim, mulher com marido, mãe com filho, eu tenho compromisso com esse filho, né? Eu tenho compromisso com esse espírito que veio como meu filho. Você não tem compromisso com aquele espírito, você tem compromisso com a lei. Aquele espírito está sendo, vamos dizer assim, o objeto que veio como seu filho para você se acertar com a lei. Né? É diferente, mas nem tanto, né, Falcão? Porque causa e efeito, o que é? Causa vai trazer efeito. Qualquer ato que você cometa, qualquer atitude tua vai trazer um efeito. E ação e reação vai ser a reação em relação a uma ação que você tenha praticado. Quer dizer, está ali junto, né? Lei de causa e efeito e ação e reação. A gente pode dizer que estão ali coladinhas, carne e unha, uma com a outra. Então ele continua dizendo, né? O ser humilhado, se foi orgulhoso, miserável, se foi um mal rico. Quer dizer, se você foi uma criatura muito orgulhosa, né, muito vaidosa, se achando a melhor de todas, você vai voltar numa próxima encarnação, numa situação em que você tenha que trabalhar esse orgulho, né? E combatendo esse orgulho. E é interessante que a gente percebe muito isso num trabalho que eu já participei algum tempo atrás, quando a gente fazia e à noite, né? Saímos assim à noite para levar quentinha para esse pessoal que vive na rua, os moradores de rua. Então ele diz assim, nós chegamos perto das pessoas, desses moradores de rua, e a gente procura conversar, e leva comida, vem gente cortar cabelo, fazer todo atendimento ali. E a gente percebe que uns aceitam assim com a maior tranquilidade, ficam tranquilos. Mas tem outros que aceitam, mas você percebe assim aquele orgulho, e muitos nem aceitam, por conta do orgulho, dizendo que não precisam mesmo de esmola, né? Então você percebe ali o que é um tipo do espírito que foi, né, uma pessoa muito orgulhosa e que está numa situação de aprendizado, passando por uma vida assim mais, entre aspas, né, podemos dizer, humilhante. Então é o que ele está dizendo aqui. Agora, isso sempre é com o objetivo de se acertar com a lei, ou seja, de aprender a maneira correta que temos que agir conforme nos ensinam as leis divinas. E ele continua, conforme dissemos, a terra é para os espíritos dessa natureza um dos lugares de desterro e de expiação, um purgatório do qual poderão escapar, pois que de si mesmos depende não voltar e procurar evoluir bastante, a fim de merecerem passar para um mundo melhor. Então aí, a gente está aqui, nesse planeta ainda, que é um planeta de provas e expiações, nós estamos ainda passando pelas provas, passando por expiações, para aprendermos, e como ele fala aqui, expurgando o que tem de ruim ainda na gente, o que tem, aquilo que não é bom, que ainda nos prejudica. Nós estamos aqui para isso, para termos o direito de vivermos num mundo melhor.
Lá no Livro dos Espíritos, e a gente está estudando justamente essa parte, ele cita aqui, das percepções, sensações e sofrimento dos espíritos, nós temos lá Kardec nos explicando isso. Sexta-feira a gente está falando sobre isso ainda, explicando muito bem esse processo do aprendizado, através, infelizmente, no estágio que nós nos encontramos, esse aprendizado ainda vamos dizer assim, sofrido, não é? Por quê? Que a gente fala sempre aqui, se não doer, nosso orgulho é tão grande que se não doer, a gente não se trata, a gente não se cuida. Então, falando numa linguagem bem simples, foi a maneira que Deus teve para fazer com que a gente aprenda. Se você não sofrer, você não vai aprender. Né? É a necessidade que vai fazer você buscar a atitude melhor. Né? O Falcão colocou para nós aí o conceito de ação e reação. Então, a ação e reação a toda ação existe uma reação de mesma forma e intensidade, mas em sentido contrário, ou seja, olho por olho. E a causa e efeito a todo efeito existe uma ou mais causas anteriores, quer dizer, consequências de qualquer ato, tá bom? Agora a gente vai falar aqui de uma coisa também, que inclusive existem religiões que nem aceitam isso, nem fazem isso, né? Sobre a prece. Né? A prece é útil às almas que sofrem? Será que vale a pena, né, nós rezarmos, fazermos preces por pessoas que desencarnaram? Nós temos, a maioria, né, dos evangélicos, eles acham que não. Eu sei porque eu tenho familiares, família toda do lado do meu pai é evangélica, e para eles é assim. Depois que você morreu, como eles falam, você vai para o sono, você vai lá esperar o dia do juízo final. Então você não tem mais prece, você não precisa de mais nada relacionado aqui à Terra. Até esquecem, muitas vezes esquecem até seus entes queridos. Depois do enterro, eu assisti um fato na minha família mesmo, que eu fiquei assim, bem, estranhei muito. Acabou o enterro ali, pronto, aquela pessoa realmente morreu, literalmente. Eles agem dessa maneira. Não todos, né? Não são todas as correntes não, mas pelo menos essa da minha família eu vi que é assim. E aí a gente tem até um caso que eu trouxe em função disso, muito interessante, que está lá na revista Espírita, em dezembro, do mês de dezembro de 1859. Antes da gente ler a resposta aqui a respeito disso, se a prece é útil às almas que sofrem, eu trouxe esse caso que está na revista Espírita, que é interessante, que diz assim, olhem só, um pedido, né, de alguém, de um evangélico, por sinal, pedindo a Kardec esclarecimentos justamente sobre a prece. Quem quiser ler depois o texto melhor, assim, com mais calma, que eu não vou ler todo porque ele é um pouquinho longo, Revista Espírita, dezembro de 1859, que tem como título Efeitos da Prece. Então vejam só, ele diz assim: um de nossos assinantes nos escreve de Lausanne. Há mais de 15 anos professo em grande parte aquilo que vossa ciência espírita ensina hoje. A leitura de vossas obras não faz senão reforçar esta crença. Além disso, traz-me grandes consolações e lança uma viva claridade sobre uma parte que para mim era treva. Gente, isso é um evangélico escrevendo a Kardec, a Sociedade Parisiense, lá na época de estudos espíritas. Continua ele, embora muito convencido de que minha existência deve ser múltipla, eu não sabia explicar em que se tornaria meu espírito nesses intervalos. 1000 vezes obrigado, Senhor, por me haverdes iniciado nesses grandes mistérios, indicando-me a única rota a seguir para ganhar o lugar melhor no outro mundo. Abristes meu coração à esperança e duplicastes a minha coragem para suportar as provas deste mundo. Vinde, pois, Senhor, em meu auxílio, a fim de esclarecer uma verdade que me interessa em alto grau. E aí ele diz:
Sou protestante e em nossa igreja jamais se ora pelos mortos, posto que o Evangelho não o ensina. Como dizeis, os espíritos que evocais frequentemente pedem o auxílio de vossas preces. Será porque estejam ainda sob a influência das ideias adquiridas na terra? Ou levará Deus em conta a prece dos vivos para abreviar o sofrimento dos mortos? Essa questão, Senhor, é muito importante para mim e para outros correligionários meus que contraíram alianças católicas. A fim de ter uma resposta satisfatória, creio seria necessário que o espírito de um protestante esclarecido, tal como um dos nossos ministros, se dignasse a manifestar-se em companhia de um dos vossos eclesiásticos. Muito bem. Aí ele diz assim, aí Kardec falando, essa aí foi a questão que o evangélico colocou. Então ele diz assim, a pergunta é dupla. Primeiro, a prece é agradável àqueles por quem se ora? E a segunda, é-lhes útil? Ouçamos de início, sobre a primeira pergunta, o reverendo Padre Félix, numa introdução notável a um pequeno livro intitulado Os Mortos, Sofredores e Abandonados. Então ele vai colocar aqui a ideia, agora, do catolicismo. Trouxe primeiro a questão do evangelho, que vai botar aqui a fala de um padre. Eu não vou ler toda não, mas vou ler um pedacinho assim, para a gente poder entender depois lá o que a doutrina nos diz. Então o comentário do padre é o seguinte: a devoção para com os mortos não é apenas a expressão de um dogma e a manifestação de uma crença, mas também um encanto da vida, um consolo para o coração. É dezembro de 1859, Dudu. Dezembro de 1859. E aí, continuando aqui o que o padre diz. Que há, com efeito, de mais suave ao coração do que esse piedoso que nos liga à memória e ao sofrimento dos mortos. Crer na eficácia da prece e das boas obras para o alívio dos que perdemos. Crer quando os choramos, que essas lágrimas que por eles derramamos ainda lhes podem auxiliar. Crer finalmente que mesmo nesse mundo invisível que habitam, nosso amor pode ainda visitá-los em seu benefício. Que doce, que suave crença. É nessa crença que é nessa crença que consolação para aqueles que viram a morte entrar em sua casa e feri-los no coração. Se esta crença e este culto não existissem, o coração humano, pela voz de seus mais nobres instintos, diria a todos que o compreendem que seria necessário inventá-lo, fosse ainda mais imprimir doçura na morte e encanto até nos nossos funerais. Então vocês vejam bem, colocação de um padre. Continuando. Nada com efeito transforma e transfigura o amor que ora sobre um túmulo ou chora nos funerais, como essa devoção à lembrança e ao sofrimento dos mortos. Essa mistura da religião, da dor, da prece, do amor tem, ao mesmo tempo, um não sei o que de precioso e de eternecedor. A tristeza que chora torna-se um auxiliar da piedade que ora. Por sua vez, a piedade se torna para a tristeza o mais delicioso aroma. E a fé, a esperança e a caridade jamais se associam melhor para honrar a Deus, consolando os homens e fazendo do alívio aos mortos a consolação dos vivos. Muito bem. Aí agora eu vou dar uma puladinha para a gente ver lá outros pontos. Mais adiante ele diz assim, aqui ainda o padre falando. Esse encanto tão suave que encontramos em nosso intercâmbio fraterno com os mortos, como se torna ainda mais doce quando nos persuadimos de que, sem dúvida, Deus não deixa esses entes queridos absolutamente ignorantes do bem
que lhe fazemos. Quem não desejou, ao orar por um pai ou um irmão falecido, que ele ali estivesse para escutar, e ao fazer por ele os seus votos, ali estivesse para ver? Quem não disse a si mesmo, ao enxugar uma lágrima junto ao caixão de um parente ou de um amigo perdido, se ao menos ele pudesse ouvir-me, quando o meu amor lhe oferece com as lágrimas a prece e o sacrifício, se eu tivesse a certeza de que ele o sabe e que seu amor compreende sempre o meu? Sim, se eu pudesse crer que não somente o alívio que lhe envio chega até ele, mas se também pudesse convencer-me de que Deus se digna a enviar um dos seus anjos para lhe contar, ao levar-lhe meu benefício, que esse alívio vem de mim. Então, olha só. Aí mais embaixo ele diz: a igreja, é verdade, não nos obriga a crer que os nossos irmãos falecidos saibam no purgatório o que por eles fazemos na terra, mas também não o proíbe. Ela o ensina e parece convencer-nos pelo conjunto do seu culto, de suas cerimônias. E homens sérios e respeitáveis da igreja não receiam em afirmá-lo. Seja como for, aliás, se os mortos não têm o conhecimento presente e distinto das preces e das boas obras que por eles fazemos, é certo que experimentam seus efeitos salutares. Ai, Dudu, achou aí o texto está colocando para gente. Legal, Dudu, você realmente é nota 1000. Então ele termina e diz assim: e esta crença firme não basta a um amor que deseja consolar-se da dor através do benefício e fecundar as lágrimas pelo sacrifício? Né? Muito bem, aí Kardec então agora comenta que o padre Félix admite como hipótese a ciência espírita aceita como verdade incontestável, porque dá a sua prova patente. Então você veja bem, ele tem aqui 3 colocações. Uma, que não aceita a necessidade de você orar por aqueles que já se foram, por almas sofredoras. A igreja, no caso aqui representada pelo padre, coloca como uma hipótese. Você pode e não pode. Deve ser bom. Ele coloca assim, mas sempre na dúvida. Agora, e aí Kardec então vem com que a doutrina realmente nos esclarece. Não é uma hipótese, mas sim é uma certeza de que a prece é importante, é necessária e é o melhor remédio para aquelas almas que estão ainda em sofrimento. E aí, mais lá adiante, então, Kardec vem fazendo a colocação ainda desse texto da revista. Eu estou pulando, tá, Dudu? Não dá para ler tudo, não. E ele diz assim: os que contestam a eficácia da prece dizem: os desígnios de Deus são imutáveis e ele não os derroga a pedido do homem. Então, quem defende que a prece não é necessária é porque Deus já determinou aquilo. E não é o fato de você orar a ele pedindo algo diferente que ele vai te obedecer e vai modificar. Então esse é o argumento daqueles que acham que não é necessário rezar por almas que sofrem. Muito bem. E aí então ele diz assim: encaremo-la apenas do ponto de vista do alívio das almas sofredoras. Inicialmente diremos que, admitindo que a duração efetiva dos sofrimentos não possa ser abreviada, a comiseração e a simpatia são um abrandamento para aquele que sofre. Então aqui Kardec rebatendo, né, essa ideia. Tudo bem, você não vai modificar através da prece a situação da criatura, mas você está ali com a sua prece levando um alívio e fortalecendo a criatura naquele momento de dor para que ela possa passar pelo sofrimento talvez até mais rápido, né? Então é como a gente assim, você vê uma pessoa do teu lado, está ali com muita dor de cabeça. Ai, a minha cabeça está doendo, está doendo, está doendo. Qual é a nossa primeira ação?
né? A gente vai procurar um remedinho para aliviar a dor de cabeça naquele momento ali da criatura. Vai curar a dor de cabeça? Não, mas pelo menos vai dar um alívio para ela poder ter forças de procurar a cura dessa dor de cabeça. Então é o argumento aqui Kardec colocando em cima dessa ideia contrária a favor da prece. Ele explicando, prece não vai mudar, entre aspas, os desígnios de Deus. A criatura é responsável pelos seus atos. Mas eu posso, orando, enviar sensações, enviar energias que vão dar alívio. Quantos casos nós vemos narrados aqui na codificação, na Revista Espírita, então tem muito exemplo, até lá no Céu e Inferno mesmo, a gente tem lá a resposta dos Espíritos em relação a uma prece que foi feita por eles. E muitos vêm agradecendo as preces que são feitas, os que vêm em mesa mediúnica sofrendo e recebem ali através do carinho, do amor que a gente faz com uma prece, eles agradecendo, é muito importante. Então é a prova de que não tem outro remédio, não tem outro meio de você ajudar e amparar aquelas almas que sofrem. Então, Kardec, ainda na Revista Espírita, ele diz assim, se um prisioneiro for condenado a 20 anos de prisão, não sofrerá 1000 vezes mais se estiver só, isolado e abandonado? Olha o exemplo que ele dá. Mas se uma alma caridosa e compassiva vier visitá-lo, consolá-lo e encorajá-lo, não terá o poder de quebrar suas cadeias antes do tempo previsto? Não o tornará menos pesada e os anos não parecerão mais curtos? Quem na terra não encontra na compaixão um alívio às suas misérias, um consolo às suas expansões de amizade? E aí? E a gente, quando está, às vezes, muito chateado, muito aborrecido, muito triste, né, deprimido por algum problema, alguma situação, e a gente encontra alguém que vem e fala uma palavra, às vezes fala uma palavra sem até saber da sua situação, mas te dá aquela atenção, te dá aquele carinho, te fala palavras que te fortaleçam. Tiraram a sua dor? Não vou tirar a dor, não vou modificar, não tenho poder para isso, mas me fortaleceu diante daquela dor. Né, me ajudando, me dando ânimo, força para enfrentar a situação que eu preciso passar. Então, ele diz assim, questionando, podem as preces abreviar os sofrimentos? O Espiritismo diz sim. E o prova pelo raciocínio e pela experiência. Pela experiência, porque são as próprias almas sofredoras que vêm confirmá-lo, descrevendo-nos a sua mudança de situação pelo raciocínio, considerando o seu modo de ação. E aí ele continua aqui falando, e a gente vai dar mais uma pulada mais adiante, mais um ponto Kardec esclarecendo a respeito disso. E ele diz assim, o Cristo disse aos homens, amai-vos uns aos outros. Essa recomendação encerra a de empregar todos os meios possíveis para testemunhar afeição aos nossos semelhantes, sem por isso entrar em detalhes quanto à maneira de atingir esse objetivo. Se é verdade que nada pode desviar o Criador de aplicar a justiça, de que ele próprio é modelo, todas as ações do Espírito não é menos verdade que a prece que lhes dirigis em favor daquele por quem vos interessais é para este último um testemunho da lembrança que não poderá senão contribuir para aliviar-lhe os sofrimentos e o consolar. Desde que testemunha o menor arrependimento, só então é socorrido, mas não lhe deixam jamais ignorar que uma alma simpática dela se ocupou. Esse pensamento o incita ao arrependimento e o deixa na doce persuasão de que a sua intercessão lhe foi útil.
Disso resulta necessariamente de sua parte um sentimento de reconhecimento e de afeto por aquele que lhe deu esta prova de consideração e de piedade. Consequentemente, o amor recomendado pelo Cristo aos homens não se fez senão crescer entre eles. Ambos obedeceram à lei de amor e de união entre todos os seres, lei de Deus que deve conduzir à unidade, que é a finalidade do Espírito. Né? Então, olha só aí, bem explicadinho aqui. Quem tiver oportunidade de ler o texto na íntegra, né, vai entender melhor aqui, em cima dessa questão, dessa dúvida que esse irmão evangélico fez a Kardec. Isso foi só para a gente poder ampliar aqui os nossos estudos e fortalecer aqui essa resposta que nós vamos ler agora, quando Kardec pergunta se a prece é útil às almas que sofrem. E aí a gente já tem certeza absoluta disso. Nas obras mesmo, no Céu e Inferno, mesmo aqui na Revista Espírita, nas obras lá de André Luiz, a gente tem muito exemplo do quanto uma prece faz bem a qualquer um de nós, não só as almas que sofrem. Ele está perguntando aqui especificamente as almas que sofrem, mas uma prece, ela serve de alívio para todos nós, né? Quando a gente faz uma prece em benefício de alguém, de um amigo, com certeza essa prece vai chegar, essa energia dos nossos sentimentos vai chegar e vai ser um bálsamo muito bom para quem ela é interessada, né? O Negrão coloca para nós: não tinha conhecimento de que os evangélicos negligenciam o poder da prece para os seus mortos. Penso que com isso eles jogam os desígnios de suas vidas nas mãos de Deus, tornando-o imparcial. O Negrão, mas é assim mesmo, né? Eles têm a seguinte teoria, resumindo aí bem, aqui para vocês poderem entender. Você é vivo, enquanto você está vivo, né, como eles falam, encarnado, nós usamos, você tem que aceitar a Jesus e lá seguir os desígnios determinados pela igreja que você escolheu. Mas quando você morre, a tua alma vai para um determinado lugar e vai esperar o dia do juízo final. Uns dizem que você está dormindo, outros dizem que você está lá nesse local esperando esse juízo final. Isso se você foi assim uma boa alma, né? Então você vai esperar lá o dia do juízo final, quando vai ter o julgamento e as almas merecedoras do paraíso serão levadas ao paraíso. As que não têm esse merecimento e não têm chance de se melhorar, vão ser jogadas lá no inferno. Aquele que já é mau, que não aceitou Jesus, já foi direto para o inferno, não tem nem dúvida. Então eles pensam o seguinte: você não precisa de prece em função disso. O raciocínio é esse. Você vai ser julgado. Então os seus atos de hoje, você está sendo bom, você respeitou lá as leis de Deus, a igreja, o que a igreja determina que você tem que fazer, você vai para esperar o juízo final e aí você vai receber o paraíso. Já é lei isso. Se você foi uma criatura que não aceitou Jesus, não entrou para a igreja, não fez nada, você já está perdido mesmo, você já vai direto para o inferno. Então o raciocínio é esse. Por que rezar para essas almas? Não tem necessidade. Se nós fizermos prece para eles, não vai mudar a situação deles. Então não vamos perder tempo fazendo prece para quem já morreu. É mais ou menos por aí. Eu falo assim porque eu tenho primos que são até, tem um primo que é até pastor. E a gente conversando, perguntando, questionando, a colocação é essa. Quer dizer, não é que eles sejam maus e não gostem de rezar, não. É a lógica do raciocínio deles, diante do que eles acreditam. Se você já está determinado que você pode ir para o paraíso ou vai para o inferno, que isso aí já pertence a Deus, então nós não podemos interferir mais através de prece, né? Pois é, mas acontece que a doutrina, como Kardec coloca aqui, o que Jesus veio nos ensinar, não é bem assim, né? Não é bem assim. Você, voltando lá, você vai sofrer as consequências dos seus atos e das suas atitudes.
e vai entrar no processo. Não tem essa de ficar dormindo, esperando o dia do juízo final. Então, quando a doutrina vem nos esclarecer isso, aí muda o ponto de vista. Então, se eu fizer prece para quem está sofrendo, vai ser muito útil. Vai ajudar aquele companheiro. E a gente precisa mesmo. Então, a resposta aqui agora, voltando ao livro que é o Espiritismo, ele diz para nós: a oração é recomendada pelos bons espíritos e ainda solicitada pelos que sofrem, como um meio de aliviar seus sofrimentos. Então, lá no livro, né, no Céu e Inferno, a gente tem lá relatos de espíritos dizendo, agradecendo as preces que foram feitas para eles e pedindo que continuem fazendo mais preces, né? Fazendo. É verdade que o Dudu está colocando aí que muitos evangélicos, espíritos, né, que foram evangélicos e que vêm na nossa mesa mediúnica, vêm questionando isso. Por que eles estão naquela situação e estão ali sofrendo as consequências dos seus atos e não estão dormindo esperando o dia do juízo final? Né? Uns realmente entram na paranoia de dormir, mas outros não dormem, estão ali alerta e querem saber. E vêm ser atendidos mesmo e falam mesmo. Mas eu fiz tudo o que me ensinaram. Por que eu não estou recebendo agora as graças? E aí tem lá o doutrinador, o esclarecimento que vai ser dado a esses espíritos, né? E aí continua a resposta aqui. A alma pela qual se ora experimenta alívio porque a prece é um testemunho de interesse que por ela se torna e porque o desgraçado sempre se alegra quando encontra corações caridosos que compartilham de suas dores. Por mais ignorante que eu seja, né? Por mais ruim, mal que eu tenha sido, quando eu encontro alguém que me dá uma palavra de carinho, isso me faz bem. Né? A gente vê isso nos trabalhos que a gente faz quando vai na rua distribuir as quentinhas e conversar com esses irmãos que estão lá em sofrimento. Às vezes, muitos também estão numa vida não muito correta, né? Ainda de roubos e tudo. E a gente conversa com eles. E quando a gente demonstra esse carinho, né? Demonstra essa preocupação com eles, isso faz bem para eles. Eles se sentem amados. E é o que Kardec está dizendo aqui. Quando você faz prece por alguém, você está ali demonstrando um sentimento, um carinho, um amor por essa criatura. Mesmo até com essas pessoas que a gente não conheça. Né? Quando a gente sabe que sofreu uma situação terrível, coisas de violência, morte por violência, e a gente tem que fazer prece para eles. Porque vai ajudá-los. Vai fazer bem a eles. Só vai fazer bem. Isso é o amar os inimigos que Jesus plantou para nós, entre nós. Não é só também por aqueles que eu amo, mas por aqueles que eu ainda não amo. Eu tenho que fazer esse trabalho. E ele diz que, além disso, pela oração, a incitamos ao arrependimento e ao desejo de fazer o que for preciso para ser feliz. Nesse sentido é que podemos abreviar-lhes as penas, se ela nos ajudar em sua boa vontade. E aí está lá a Revista Espírita 1859, falando que é esse texto que eu li para vocês, ele trazendo aqui para nós, para a gente ir lá pesquisar. Né? E a última pergunta do nosso estudo, a gente vai estar ali com o nosso horário estourado, mas hoje a gente vai atrasar 5 minutinhos, que eu vou terminar hoje. E ele diz assim: em que consiste o prazer que fruem espíritos felizes? Eu sei, Dudu, do teu horário, mas eu tenho que terminar hoje, meu amigo. Passam a eternidade na contemplação. Então, olha só, ele perguntou lá se os espíritos sofredores vão ficar sofrendo a vida inteira. E os espíritos que já são felizes? Né? Então, eles vão entrar naquele paraíso e ficar lá contemplando o paraíso eternamente? E aí, olha que resposta linda. A justiça requer que a recompensa seja proporcional ao mérito, assim como o castigo à gravidade da falta. Existe, pois, uma infinidade de graus na ventura da alma,
desde o instante que ingressa no caminho do bem, até que tenha alcançado a perfeição. A felicidade dos bons espíritos consiste em reconhecer todas as coisas, em não sentir ódio, ciúme, inveja, ambição ou qualquer das paixões que são responsáveis pela infelicidade dos homens. Consideram o amor que os une a fonte suprema da felicidade. Não experimentam os sofrimentos, as necessidades e as angústias da vida terrena. Gente, é isso que nos espera. Essa situação aqui de espírito feliz que vai ser o nosso futuro. E nós estamos aqui trabalhando, nos esforçando para isso. Então olha só o que de lindo nos espera. Ele diz, um estado de perpétua contemplação seria uma felicidade estúpida e monótona, como a do egoísta, pois a existência se transformaria então numa inutilidade sem termo. É aquela história que eu sempre falo, você ir lá para um paraíso bonitinho, cheio de florzinha bonita, jardins bonitinhos, laguinhos, gramadinhos bonitinhos, bichinhos passeando para lá e para cá, coelhinhos correndo, borboletinhas voando, é muito bonito. Mas você ficar ali, num lugar como esse, só contemplando essa beleza, qual a utilidade disso? É o que ele chama aqui então de felicidade estúpida e monótona. Continuando, ele diz, muito pelo contrário, a vida espiritual é uma incessante atividade para os espíritos. Aí eu digo, graças a Deus, né? Pelas missões que do Ser Supremo recebem. Como agentes do governo do universo, olha o que nos espera, gente. Vou voltar aqui, ó. Muito pelo contrário, a vida espiritual é uma incessante atividade para os espíritos, pelas missões que do Ser Supremo recebem, como agentes no governo do universo. Então, quando eu falo sempre para vocês aqui que nós vamos estar aí trabalhando nesse universo, colaborando com a obra da criação, olha aqui, né? Não estou inventando, não. Missões essas que são proporcionais ao adiantamento que tenham alcançado e pelo cumprimento das quais sentem-se felizes, pois que lhes oferecem ensejo de se tornarem úteis e praticarem o bem. É isso o nosso mundo feliz. É isso a vida feliz que a gente está aqui trabalhando, se esforçando, buscando através do conhecimento, desse estudo, irmos nos modificando para sermos aqui missionários de Deus, né? Estarmos sempre realizando esse trabalho aí na obra da criação. E ele coloca como observação final, convidamos os adversários do Espiritismo e os que não admitem a reencarnação a apresentar com respeito aos problemas acima expostos uma solução mais lógica e por outro princípio que não o da pluralidade das existências. Eu acho que Kardec deve estar esperando essa resposta dos adversários até hoje, porque não tem. Não tem. Bom, meus amigos, encerramos então aqui com muita emoção e com muita alegria, né, o estudo desse livro que é o Espiritismo, que eu acho assim um tesouro de esclarecimento para nós. Com certeza esse ano que nós estudamos aqui esse livro, eu aprendi muito mais. E a cada ano que a gente estuda esse livro, a gente vai aprendendo mais e mais. E aí vamos nos esforçando aqui para colocarmos em prece, não é?